Olá, gente, sejam bem-vindos. A gente vai ter o segundo momento, né, a aula 2, referente à atividade 9 de matemática do ensino médio, tá? A gente vai concluir aí a apresentação da atividade para vocês, puxando um pouco agora do conteúdo de probabilidade, a parte que ficou faltando, né, da atividade 1, para a gente poder realizar com vocês. Então, vamos tentar lá tirar essas dúvidas aí da turma, né, referente a esse assunto, ok? Então, a gente está trabalhando a parte de análise combinatória, mais especificamente falando sobre probabilidades, tá? E aí a abordagem dessa nossa atividade sobre o cálculo de probabilidade é um cálculo bem simples, uma abordagem bem rápida, tá? Bem direta, e fala que a probabilidade que a gente vai trabalhar na parte da matemática é um ramo que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas, né? Então, de uma determinada ocorrência de um evento aleatório acontecer. Então, a gente vai trabalhar o cálculo dessa probabilidade buscando identificar quais todas as possibilidades de ocorrência de um determinado evento dentro de um acontecimento, ok? E aí, para a gente poder fazer esse cálculo, e dar até um exemplo para a gente aqui, ó, por exemplo, no lançamento de uma moeda simples, né? A gente pode tentar calcular a probabilidade, por exemplo, desse lançamento obter um resultado igual a cara. Então, lembrem-se, né, que a moeda a gente tem duas faces, uma cara e uma coroa. E aí, como a gente tem duas faces para uma moeda, ele pode pedir que a gente calcule apenas a probabilidade dos resultados do lançamento da moeda forem todos iguais à cara. Então, a partir do momento em que a gente usa essa possibilidade de cálculo, a gente está fazendo um cálculo de probabilidade, tá? E aí ele fala que, dentro de uma perspectiva de cálculo de probabilidade, se faz necessário a gente trabalhar, por exemplo, alguns elementos pertencentes aos cálculos da probabilidade. O inicial é o chamado espaço amostral. O espaço amostral é um conjunto, também conhecido como conjunto universo. É aquele conjunto que contém todos os elementos desse evento. E a gente representa esse conjunto como conjunto ômega, tá? O espaço amostral, então, identifica tudo que possa acontecer dentro de um evento escolhido. Já o evento dentro do espaço amostral é o que a gente quer que aconteça exatamente. Na verdade, ele diz que o evento é considerado para a gente como aquilo que se torna satisfatório para a minha escolha. Então, ele é um subconjunto do espaço amostral, tá? É um conjunto menor dentro do espaço amostral. O exemplo anterior, né, do lançamento da cara e coroa dentro de um lançamento de moedas. Cara e coroa são todos os possíveis resultados pertencentes do nosso espaço amostral. Então, aqui é todo o espaço amostral escolhido para ser trabalhado, tá? O lançamento da moeda. Agora, o evento, se eu fosse atrás de ocorrer, de verificá-lo, eu quero somente que o resultado do lançamento dê igual a cara. Então, quer dizer que eu tenho somente um único elemento para o evento, ok? Então, a gente tem aí como uma possibilidade de cálculo de probabilidade a aplicação de uma fórmula que, na verdade, trabalha a razão, a divisão entre dois valores, entre o número de elementos do evento que a gente quer que aconteça, o número de elementos do conjunto, subconjunto do espaço amostral, dividido pelo número de elementos do conjunto espaço amostral total. Então, vamos lá. A gente vai dividir o número de casos favoráveis, aquilo que eu escolho, pelo número de casos possíveis, de tudo que pode acontecer. Como o número de casos favoráveis é menor do que o número de casos possíveis, essa minha divisão sempre vai me dar um resultado fracionário, que pode ser apresentado na forma de porcentagem ou na representação decimal. Então, esses valores numéricos que a gente vai encontrar estão sempre compreendidos entre 0 e 1, ok? Então, cálculo de probabilidade é sempre uma divisão entre o número de elementos de casos favoráveis pelo número de elementos de casos possíveis. Vamos ver um exemplo aí que eu coloquei até para você, já tinha começado a responder aqui, mas a gente vai explicando. Olha só, eu disse que um lançamento de um dado perfeito tem 6 faces, e elas são enumeradas de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pontos, não é isso? Pois isso representa para mim o nosso espaço amostral, ó.
número de elementos do espaço amostral, então, igual a 6. Ele quer a probabilidade de que o resultado do lançamento do dado seja um número menor do que 3. Então, a gente tem duas opções possíveis, ou pode ser 1 ou pode ser o 2. Então, é o meu conjunto evento. Então, o espaço amostral, todos os números possíveis, e o evento é aquilo que foi escolhido pela questão, que deu os resultados menores do que 3, 1 ou 2. Então, o número de elementos do evento é somente igual a 2. Então, a probabilidade, número de elementos do evento, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, aquilo que é favorável, dividido por tudo que pode acontecer. Então, a gente vai ter uma divisão de 2 por 6, que simplificando, né, por 2 aqui, a gente tem 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. Se eu dividir 1 por 3, dá 0,333 reticências, né? Então, a gente tem um resultado fracionário, um resultado decimal, e se eu quisesse representar por porcentagem, daria aproximadamente 33,3%. Seriam as três possíveis representações do cálculo dessa probabilidade, ok? Um outro exemplozinho aí, ó, sobre as cartas de um baralho, diz que é formada por 52 cartas, então o número de elementos do meu espaço amostral já é 52. Essas 52 cartas são divididas em 4 naipes, copas, paus, ouro e espadas, sendo 13 de cada naipe. Ele quer saber a probabilidade de retirar uma carta ao acaso e dessa carta ser de naipe de paus. Então, o que eu escolho acontecer, o número de elementos do evento, aquilo que é favorável é que que as cartas retiradas sejam de paus. Dentre as 52 cartas, apenas 13 delas são de paus. Então, eu vou ter 13 dividido por todas as cartas possíveis, que são 52. Se eu dividisse essa fração por 13, 13 por 13 dá 1, 52 por 13 dá 4. O resultado em fração. 1 dividido por 4 é 0,25, o resultado em decimal. 0,25 equivale a 25%, resultado em porcentagem, ok? E aí fala um pouco sobre a aplicação de probabilidade condicional. Diz que em algumas situações, o cálculo da probabilidade pode ser resolvido utilizando procedimentos de cálculos de condicional. Isso quer dizer que o cálculo da probabilidade pode ser obtido por meio de uma adição ou de uma multiplicação. Isso vai depender de quem? Vai depender dos conectivos. Existem dois conectivos, o ou e o i. Toda vez que aparecer um conectivo ou, isso significa para mim uma soma. E todas as vezes que aparecer uma aplicação do conectivo i, isso quer representar para a gente um produto, uma multiplicação. Então, a gente tem duas aplicações de conectivos, tá, gente? O ou, que significa soma, e o i, que significa multiplicação. Olha o exemplo de uma soma, né? Ó. Diz que uma ocorrência de dois eventos se excluem mutuamente é igual se a soma das probabilidades que cada um evento ocorrente acontece é igual também, independentes. Vamos ver isso na prática. Qual é a probabilidade de aparecer o número 4 ou o número 5 no lançamento de um dado? Vamos lá? Elementos do espaço amostral. Quem são eles? Todos os possíveis resultados de um dado. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Os eventos que a gente quer. O primeiro evento 1, do resultado dá igual a 4, então só tem um número, não é? Ó. Ou do resultado dá igual a 5. Então só tem um número também para ser igual a 5. Como conectivo significa ou, a gente quer uma soma dos cálculos de probabilidades individuais. Então, a primeira probabilidade do número 4 acontecer, só existe um número 4. Entre todos os possíveis resultados, são 6. Ou do número 5 acontecer, só tem um número 5, ou, perdão, dividido pelo número de elementos que pode acontecer, que é igual a 6. Então, se a gente soma uma fração, 1/6 mais 1/6, repete-se o denominador 6 e soma os numeradores, que dá igual a 2. Isso é a mesma coisa que uma divisão de 1 sobre 3 na simplificação, que equivale a 0,333 reticências. Então, está aí o resultado da probabilidade em fração,
ou em números decimais, ok? Com a aplicação do conectivo OU. O conectivo I. O conectivo I já é um produto. Então, vamos ver esse exemplo. Em uma sala de aula formada por 12 rapazes e 8 moças, quer se apresentar uma comissão sorteando 2 estudantes. Para o sorteio, foi preparada uma urna contendo 20 papéis, com os 12 nomes dos rapazes e 8 nomes das moças. Vai ser retirado um papel ao acaso e pergunta-se qual é a probabilidade desse papel sorteado ser um rapaz e uma moça simultaneamente. Então, vamos lá. Número de elementos do meu espaço amostral. São os 12 rapazes, mais as 8 moças, que dão 20 pessoas no total, né? Só que, inicialmente, a gente quer retirar somente um rapaz. Então, o número de elementos do espaço amostral dos rapazes é igual a 12. Depois eu vou retirar uma moça. Então, o número de elementos do espaço amostral das moças é igual a 8. Então, nesse caso, como a gente juntou todos eles em um conjunto só, mesmo assim a gente vai trabalhar com o quantitativo que a gente tem independentes, tá? Então, a gente tem um total de 20 pessoas, eu quero retirar um rapaz. Eu tenho 12 rapazes nessa possibilidade. E depois, da pessoa que eu tirei, que é o rapaz, ele não faz parte mais do grupo total. Então, ao invés de 20, nós vamos ter 19. Só que eu continuo tendo 8 moças para escolher dentre as 8 que possíveis. Então, nós temos 8 sobre 19. Como o conectivo é o I, então a gente vai multiplicar 12 vezes 8 e embaixo 20 vezes 19. Então, em cima a gente vai ter 96 e embaixo a gente vai ter 380. Isso é uma representação de solução que a gente poderia dar em formato de fração ou você poderia simplificar a fração, ok? Então, a gente transforma o conectivo I em multiplicação. Temos aí, então, a questão 7, questão 8, que trabalham aplicações de probabilidade. Cuidado com as aplicações do conectivo se forem compostas para condicional, tá? Questão 9 e 10, também de cálculo de probabilidade. Então, tentem resolver as questões fazendo aquela leitura bem detalhada, identificando os valores quantitativos do espaço amostral e dos eventos. Se permanecer a dúvida, procure-nos em sala de aula. O importante é que vocês estudem para realizar uma atividade, uma avaliação sem nenhuma dificuldade. Estamos aí à disposição do que for necessário para ajudá-los.